foi o primeiro discípulo real de Nicolau Copérnico. Corajoso, em plena época da Inquisição, decidiu publicar suas ideias, o que acabou lhe custando a própria vida. Ele é Giordano Bruno. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Filho único do militar Giovanni Bruno e Fraulissa Savolino, seu nome de batismo era Filippo Bruno e nasceu em 1548 na cidade de Nola, na Itália. A família considerou que tinha vocação religiosa e, por isso, foi encaminhado a um convento na cidade de Nápoles. Bruno tinha 13 anos e passou a estudar humanidades, lógica e dialética. Adotou o nome Giordano aos 17 anos, quando ingressou na ordem dominicana. Em 1572, foi ordenado sacerdote e terminou seus estudos teológicos em 1575. Suas ideias particulares suscitaram suspeitas por parte da hierarquia da Igreja. Giordano via, numa intuição de gênio, o universo infinito, povoado por uma infinidade de mundos semelhantes ao nosso. Conhece bem a obra do velho mestre Copérnico e torna-se um divulgador e entusiasta. Chega mesmo a classificar o Sol como uma estrela entre as demais. Em 1576, foi acusado de heresia, deixou a batina e foi forçado a deixar Nápoles. Foi para Genebra, onde se aproximou do calvinismo. Lá, se envolveu em polêmicas, foi acusado de heresia e expulso. A partir de 1582, passa a lecionar em Paris e, nesta mesma época, um de seus primeiros trabalhos foi publicado, De Umbris Idearum. A produção literária de Giordano Bruno voltou-se para a teoria do heliocentrismo no período de 1583 a 1585, na Inglaterra. Suas ideias, que corroboravam com as de Nicolau Copérnico, foram publicadas no livro De Infinito Universo e Mundi. Vendo que o ambiente inglês não era mais favorável, pois a embaixada da França havia sido atacada por sua causa, foi para Paris e, mais tarde, tenta ensinar nas universidades alemãs. Na Alemanha, consegue ensinar filosofia de Aristóteles por 2 anos e, mais tarde, obtém o posto de professor na cidade de Helmstedt, onde seria excomungado pelos seguidores do luteranismo. Em 1591, Bruno vai viver em Frankfurt, onde compõe poemas e aprofunda os estudos de mnemônica, uma técnica de memorização. Convidado pelo nobre Giovanni Mocenigo, vai a Veneza demonstrar sua técnica. Mocenigo, impressionado com a desenvoltura de Bruno, acredita que o processo de memorização é magia e o denuncia à Santa Inquisição. Mocenigo trancou-o num quarto e chamou os agentes da Inquisição para o levarem preso. Bruno estava há muitos anos na lista de procurados pela Inquisição, que estava ansiosa para prendê-lo por suas doutrinas subversivas, mas Veneza tinha a fama de proteger foragidos. Ele é preso e julgado em Veneza. Contudo, foi transferido e novamente julgado em Roma. O julgamento durou 8 anos, durante os quais ele ficou preso, por último na Torre de Nola. As numerosas acusações contra Bruno, com base em alguns de seus livros, bem como em relatos de testemunhas, incluíam blasfêmia, conduta imoral e heresia em matéria de teologia dogmática e envolvia alguma das doutrinas básicas da filosofia e cosmologia. Para alguns historiadores, Bruno caiu em uma armadilha montada pela Igreja com o auxílio do nobre. No último interrogatório, feito pela Inquisição do Santo Ofício,
não abjurou e no dia 8 de fevereiro de 1600 foi condenado à morte na fogueira. Obrigado a ouvir a sentença ajoelhado, Giordano Bruno teria respondido com um desafio. Abre aspas. Talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. Fecha aspas. A execução da sentença aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1600. Na ocasião, teve a voz calada por um objeto de madeira colocado em sua boca. Em 1889, foi erguido um monumento na Praça de Fiori, em Roma, no local onde Giordano Bruno foi executado. O Vaticano publicou poucas declarações oficiais sobre o julgamento e execução de Bruno. No ano em que sua morte completou 400 anos, no ano 2000, o cardeal Angelo Sodano declarou que a morte de Giordano Bruno foi um episódio triste, mas, apesar do pesar, defendeu os promotores de Bruno, afirmando que os inquisidores, abre aspas, tinham o desejo de servir à liberdade e promover o bem comum e fizeram todo o possível para salvar sua vida, fecha aspas. No mesmo ano, o Papa João Paulo II fez um pedido de desculpas geral pelo, abre aspas, uso de violência que alguns cometeram a serviço da verdade, fecha aspas. Nas mesmas salas em que Giordano Bruno foi interrogado pelas mesmas razões 16 anos depois, o cardeal Bellarmino, que então contestou as teses heréticas de Bruno, convocou Galileu Galilei, que também enfrentou o famoso julgamento inquisitorial, e que, felizmente para ele, terminou com uma simples abjuração. Em uma de suas famosas frases, Giordano Bruno dizia que, abre aspas, o mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter se limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Fecha aspas. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.